Em casa a gente tem falado bastante sobre isso. E eu fiquei alguns dias sem ministrar aqui. Quase 20 dias que eu não ministro uma palavra. E para mim foi um tempo importante. Eu precisava ficar uns dias sem ministrar, sendo ministrado. E foi um tempo assim bom. Às vezes a gente precisa disso, irmãos. Às vezes a gente precisa ouvir. Acho que eu vou fazer isso mais vezes. Talvez tirar um mês, 2 meses, talvez, para ouvir, né, irmãos? Porque a gente às vezes precisa sentar e ouvir. Sentar e aprender, sentar e se encher. Porque nós não somos super-homens. Não, somos seres humanos como todos aqui. Então, às vezes a gente é importante. E faz uns dias... E eu estou com essa palavra queimando no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então, se você puder, já abra sua Bíblia comigo aí em Eclesiastes, no capítulo 12. Eu quero falar hoje sobre temor a Deus. Temor a Deus. Eclesiastes 12, versículo 12, a partir do 12, diz assim: Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim. E estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem ou seja o mal. Amém? Irmãos, aqui Salomão está falando sobre... Ele fala assim, olha, escrever livros demais, ou seja, trabalhar demais, estudar demais, fazer demais, pode se tornar algo cansativo, ou melhor, vai se tornar algo cansativo. E aí ele continua dizendo assim, eu termino meu relato concluindo. Ou seja, algumas versões dizem assim, e o fim de todas as coisas é. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Nessa versão que nós lemos diz assim, porque esse é o dever. Tem algumas versões que diz assim, porque disso depende todo homem. E sabe, irmãos, eu tenho chegado a essa conclusão também. Quem sou eu perto de Salomão, né? Mas se nós lermos as cartas de Salomão, ele vai falar muito sobre vaidade, tudo é vaidade. As pessoas, elas interpretam mal isso no sentido de que, se você se vestir bem, se você pintar um cabelo, se você usar um brinco, isso tudo é vaidade. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre a nossa corrida da vida. Ele está falando sobre a corrida da vida. Do correr, atrás do quê? Para quê? E hoje, irmãos, nos dias de hoje, eu imagino que o processo está ainda mais acelerado. E o problema de tudo isso é que isso veio para a igreja. Isso veio para o meio espiritual, o lugar que é
para nós escutarmos: acalma-te. Espera em Deus. Muitas vezes tem sido o lugar de que você vai conquistar, você vai ter. Deus tem uma promessa. Deus tem promessa. E isso, irmãos, faz a gente também acelerar os passos dentro da igreja. E quantos de nós não estamos na igreja porque nós queremos mais, queremos melhorar. Melhorar o quê? Chegar onde? E algo, irmãos, tão básico que Salomão disse para nós, ou que a Bíblia diz, irmãos, eu meditando sobre isso, eu vou falar algumas vezes aqui na igreja sobre isso, sobre o temor a Deus. Irmãos, e como a palavra ela é recheada de ensinamentos a respeito do temor a Deus. Do temor a Deus. E, irmãos, essa palavra temor a Deus, ela é uma palavra com uma origem hebraica que é Yahé ou Yahvé. O que significa isso? Significa temer, reverenciar, ter medo, ter admiração, honrar, respeitar. Alguém que é temível, alguém que é pavoroso, alguém que causa espanto, alguém que é digno de admiração. Então, irmãos, eu ter uma vida de temor a Deus, e se a Bíblia diz que eu dependo, que é o meu dever honrar a Deus, temer a Deus, respeitar a Deus, e num certo sentido, sim, ter medo de Deus. Porque o medo, quando fala ter medo de alguma situação, dá a impressão de que a gente está falando de alguém terrível. Não! A gente está falando de alguém também que ele é justo juiz. Ele é amor, sim ou não? Ele é um Deus admirável. Ele é um Deus que nós precisamos respeitar, mas ele também é um Deus reto, justo e juiz. Tanto é que, se nós lermos Apocalipse, nós vamos ver que o final de todas as coisas é trono branco e o tribunal de Cristo. E o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que hoje nós fazemos parte de uma igreja que tem deixado o temor a Deus de lado. Nós temos deixado o temor a Deus de lado. Você vai entender, nós tememos mais as pessoas do que a Deus. Ai, se aquela pessoa descobrir. Ai, se fulano, o que ele vai pensar de mim? Ah, o que estão achando de mim, o que estão falando de mim? Nós tememos isso. Nós temos respeito à nossa própria reputação. Nós tememos a nossa reputação. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Mas no que diz respeito a Deus, o que Deus está pensando disso? O que Deus está achando disso tudo? Isso não é tão relevante. Isso parece não ser tão importante. Isso tem sido o assunto secundário. Existe terciário? Terciário? Em que escala de importância nós lidamos com o temor a Deus? Então eu vejo hoje, irmãos, que nós fazemos parte de uma igreja global que não leva o temor a Deus a sério. Não levamos o temor a Deus a sério.
temos tratado na igreja de diversos assuntos que são até importantes. Mas existe algo muito mais importante que devemos tratar com zelo. Vou repetir. Nós tratamos de vários assuntos. Nós temos trabalhos com jovens, trabalhos com casais. Nós fazemos alguns eventos, algumas coisas. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Mas existe algo que precisa mais do nosso zelo. Vocês vão entender. Nós vamos entender hoje. E o que nós precisamos tratar com zelo é o temor a Deus. E o temor a Deus, só para a gente ter uma ilustração, Ele está em todo lugar. Ele está vendo tudo. Nada foge ao seu controle. Eu posso esconder das pessoas, mas de Deus jamais. O que isso causa no nosso coração? Qual é o impacto que isso tem para a nossa vida? Seja honesto. Qual o impacto que isso gera para você pensar que Deus está em todos os lugares, de que Ele está vendo tudo, de que Ele está observando tudo? Ainda que a minha esposa não esteja vendo, ainda que o meu pastor não esteja vendo, ainda que o meu patrão não esteja vendo, ainda que as pessoas não estejam, Ele está vendo. Então, irmão, seja honesto. Faz quanto tempo que nós não ouvimos falar sobre isso na igreja? Eu sou o primeiro a dizer que faz tempo que eu não falo sobre isso na igreja. E o problema, irmãos, é que as consequências disso, pastor João, são catastróficas. Uma igreja que não teme a Deus, eu ouso dizer que não é uma igreja de Deus. E quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando da A, da B ou da C, eu estou falando de nós. Que fazemos parte do corpo de Cristo. Qual é o nível de temor que nós temos tido no nosso coração? E lembra que temor é respeito, reverência, medo, admiração, respeito, honra. Salomão, irmãos, foi um homem muito experiente e muito sábio. E ele trata o temor como algo mais importante. Ele diz, olha, escrever livros, cuidado. Ou seja, trabalhar, cuidado. Estudar demais, cuidado. Minha conclusão é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E hoje nós não vamos falar de guardar mandamentos, a gente vai falar de temor a Deus. Minha conclusão é que o homem depende disso. A minha conclusão é que as pessoas devem. Aí sabe o que acontece, Bianca? A gente vive uma cultura que as pessoas falam assim, você não deve nada para Deus. Como não? Um Deus que me salvou, um Deus que me resgatou, um Deus que restaura, um Deus que prospera, sim, um Deus que faz tantas as coisas. E o que eu devo a Ele? Amor. Respeito. E aí, irmãos, a gente acorda pela manhã. Aquela escovada no dente. Aquela limpada no rosto. Toma aquele cafezão. Vai trabalhar. Passa o dia inteiro trabalhando. Almoçar, volta para casa. Deus, passamos o dia inteiro, muitas vezes, nem aí para Deus. Misericórdia, esses dias eu tenho pedido, Deus, eu preciso de graça e misericórdia. Derrama sobre mim, Jesus, graça e misericórdia. Essa tem sido minha oração. Deus, eu preciso de uma porção de graça. Eu preciso de uma porção de misericórdia. Eu preciso do Senhor, Deus.
Então nós precisamos pensar sobre isso, porque Salomão ele trata isso com uma importância maior. Temer a Deus e obedecer os mandamentos. Irmãos, não existe obediência a Deus sem temor. Não existe. Não existe nós falarmos que obedecemos a Deus se nós não o tememos. Olha o Jesusinho lá, tá aqui. Não, pode deixar, de boa. Você entende, irmãos? É que a roupa dele que chama atenção, como ele tá bonitinho, né? Você faz isso de propósito, né? É o frio. Mas eu não fiz isso para te dar indireta, não. Pode deixar, ele é bonitinho. Então, irmãos, aonde está? Aonde está? Preste atenção, irmãos. Não existe obediência a Deus sem temor. E deixa eu te falar uma coisa. O que nos faz abandonar o pecado não é a nossa força. Você nunca vai deixar de pecar porque você é forte, porque você resiste ao pecado, porque você está... Não, irmãos, o que faz a gente resistir ao pecado é o temor a Deus. Então por que o pecado tem se proliferar, esse negócio aí dentro da igreja? Por causa que o nível de temor, irmãos, está lá embaixo. Irmãos, o nível de temor a Deus está lá embaixo. Por isso, nunca houve tantos divórcios dentro da igreja como existe hoje. Por quê? Porque o nível de temor está lá embaixo. Nunca houve tantos escândalos dentro da igreja como hoje. Por quê? Porque o nível de temor está lá embaixo. Nunca houve a mudança tão exagerada. Irmão, você já se reparou que quase ninguém mais se converte? Você já parou para pensar nisso? Uma transição de crentes entre as igrejas no Brasil, só tocando de igreja. É óbvio que tem lugares que não são igreja, mas não é sobre isso. Mas por que, irmãos? Porque acabou o temor. Porque o nível de temor está lá embaixo. Então, se eu não gosto daquilo que o pastor João pregou, eu dou linha na pipa. Por quê? Porque eu não quero ser confrontado. Porque eu não quero ser, irmãos, mas é Deus que nos confronta. Não é o pastor que te confronta. É a palavra de Deus que nos confronta. E existe um momento que ela nos afronta também. Que ela põe a gente na parede. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Então a nossa oração, irmãos, a partir de hoje não pode ser Deus, eu quero mais. Não, é Deus, aumenta o nível de temor dentro do meu coração. Aumenta o nível de temor no meu coração. Deus, aumenta o nível de temor em mim. Irmãos, somente com temor a Deus nós vamos conseguir cumprir o que Ele estabeleceu para nós em Sua palavra. Porque eu não obedeço porque eu quero, eu obedeço porque eu o temo. Porque está escrito. Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, lá no versículo 14, diz assim: E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Irmão, aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida é definitivo. Não se pode tirar e nem acrescentar nada. O que está escrito, é para mim e é para você. Não adianta nós queremos tirar algumas coisas, isso aqui não é bem assim, isso aqui foi para aquele tempo, isso foi para um outro povo. Não, o que Deus fez é definitivo.
Irmão, você já parou para pensar nisso? Que Deus tem um propósito com a humanidade? Está escrito, deixa lá. Está escrito, Ele tem um propósito. E qual é o propósito? É que eu e você o tema. É que eu e você o tema. Porque, irmãos, em vão vai ser nós fazermos e fazermos e fazermos, inclusive para Deus, se nós não tivermos temor no nosso coração. Se nós não tivermos no nosso coração um profundo respeito pela pessoa de Deus. Você vai ver onde nós vamos chegar, irmãos. Um profundo medo da presença de Deus. Sim. Sabe, às vezes a gente derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, derrama a sua glória. Irmãos, nós teríamos que ter medo da glória. De nos encontrar muitas vezes do jeito que nós estamos. Ah, pastor, mas a graça. Por isso que a gente não morreu ainda, irmão. Mas a graça não diminui o meu nível de temor, ela não pode diminuir, ela tem que aumentar, ela tem que ser um profundo constrangimento dentro de mim, que me leva a temer mais a Deus ainda. Quem está me entendendo? Você está me entendendo, meu irmão? Você está entendendo o que Deus Ele quer comunicar comigo e com você nessa noite? Porque se eu dependo disso, como diz Salomão, se esse é o meu dever, o que Deus espera de nós? Que nós o temamos. Ele chegou. Ele está aqui. Ele me salvou. Aleluia. Quem teme a Deus, respeita a Deus. Sabe, irmãos? Eu fico pensando. Se nós recebêssemos uma pessoa para nós, muito importante na nossa casa, quem seria essa pessoa, talvez? Um prefeito, um governador, um artista, sei lá. A gente deixar essa pessoa na sala e dormir. A gente não se importar com a presença daquela pessoa e ficar só olhando para a televisão. A gente não se importar com a presença daquela pessoa, virar as costas para ela e conversar com o vizinho. Nós chamaríamos isso o quê? De desfeita. De desfeita. E aí lembra que eu falei que a gente acorda cedo, dá aquela escovada no dente, dá aquela lavada no rosto, e ele está lá, irmão. Toma um café, sai para trabalhar e ele está lá. Está o dia inteiro e ele sustentando, abrindo porta, fazendo, te protegendo, ele está lá. E como nós temos lidado com isso? Como que a gente tem lidado com isso? O temor a Deus, irmãos, ele guarda as nossas vidas. Olha o que diz aí em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 11. Irmão, a gente precisa ler a Bíblia, sabia? Tem coisa que está na Bíblia escrito que a gente não faz nem ideia. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas de fazer o mal. Não é assim que a gente é? Ah, não dá nada mesmo, eu vou fazer também. Mas ainda que alguém
peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Então, irmãos, o perverso, aquele que faz e acontece, e às vezes a gente acha que dá tudo certo para essas pessoas, a Bíblia diz que quem teme a Deus, o fim dele é muito melhor. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Irmãos, a vida dele não vai prosperar. Sabe qual que é o problema? É que a gente acha que prosperidade tem a ver com dinheiro. Não. Prosperidade tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a minha saúde, tem a ver com a minha família, tem a ver com a minha alegria, tem a ver com a minha paz. Tem a ver também com não faltar nada do que eu preciso. E diz, irmãos, que o perverso, ele não vai prosperar. Por quê? Porque ele não teme a Deus. Que o fim dele, irmãos, vai chegar. Mas nós não, irmãos. Nós teremos um fim melhor. Por quê? Porque nós tememos a Deus. E aí no Provérbios 14, 26 diz assim: quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Olha o que diz em Provérbios, irmãos, capítulo 14, versículo 26. Quem teme ao Senhor está seguro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o temor de Deus protege e guarda as nossas vidas. Quem teme ao Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Irmãos, tem um lugar que é acessado somente por aqueles que temem a Deus. Tem um lugar que nós precisamos acessar, e esse lugar é para quem? É para todos? Não, é para quem teme a Deus. Refúgio é um lugar. Refúgio é um lugar, nós cantamos aqui, há um lugar, esse lugar é no Senhor. Agora não entra nesse lugar de qualquer jeito. Nós entramos nesse lugar mediante o temor a Deus. Porque esse lugar, irmãos, esse lugar é um lugar perigoso para quem não teme a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A presença de Deus é um lugar perigoso para quem não o teme. Por quê? Porque de Deus ninguém escarnece, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Irmãos, eu e você, nós precisamos aumentar o nível de temor a Deus no nosso coração. Por quê? Nós precisamos desse lugar, Tião. É um lugar que é o nosso refúgio. Irmãos, as pessoas estão cada vez mais perdendo o temor a Deus. Você está me entendendo nessa noite? Você está no seu carro. Ele está lá com você. Quem anda em temor ao Senhor anda debaixo de proteção. A vida de quem teme ao Senhor sempre termina bem. Porque, irmãos, não é os meios que definem. Não é o que define é o fim. Começar bem é fácil. Terminar bem é para quem teme a Deus. Que adianta, irmãos, a gente correr, conquistar, trabalhar e não terminar bem. Como Deus tem falado isso comigo nesses dias. Eu disse outro dia que eu não sei se eu disse na reunião que nós tivemos ou não sei. Mas um dia, uns meses atrás, a Andresa virou para mim e falou: onde você quer chegar, cara?
E eu com a minha cabeça empreendedora, não, eu vou fazer, e se eu fizer assim, e tal, ela só virou daquela viradinha. Você quer chegar onde? E pá, virou pro lado e dormiu, irmão. Eu olhando, falei, por que você colocou essa pulga atrás da minha orelha agora? Virou pro lado e pá. E eu fiquei acordado, irmão. Fiquei pensando, eu quero chegar onde? De verdade, eu não falei nada para ela, não dá o braço a torcer. Fiquei quieto por várias semanas, falei nada, mas eu fiquei, vou chegar onde? Irmão, se a gente não quer ouvir o Espírito Santo, a gente tem que ouvir pelo menos a nossa esposa, não foi assim que a gente aprende? Geralmente dá certo. Está entendendo, irmãos? A igreja, ela foi chamada para andar em temor. Abra comigo em Atos capítulo 9. Versículo 31. Olha o que diz aí. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. Encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Olha só que igreja, irmãos, olha o extrato dessa igreja. Olha o extrato dessa igreja. Uma igreja que ela tinha o quê? O que ela tinha, irmãos? Paz. Ela tinha paz na Judéia, Galileia e Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. Lembra? Temor em hebraico, temer, reverenciar, ter medo, ter admiração, honrar e respeitar. Então eu fico olhando que essa igreja de Atos era uma igreja que tinha 100% de reverência a Deus. Eu vejo que essa igreja é uma igreja que tinha medo da presença de Deus. Sabe por quê? Lembra quando Ananias e Safira foram até o Senhor? Vê se isso não é digno de medo, irmãos. Entenda bem esse medo, você é inteligente. Ananias e Safira veio sem temor nenhum. Estava tendo um grande mover, irmãos, de doação na igreja. E um casal, Ananias e Safira, falou, a gente quer participar disso. Só que vamos dar uma migué? Vamos fazer meia boca? Ninguém está vendo mesmo, ninguém sabe por quanto a gente vendeu a propriedade mesmo. Vamos fazer, o que importa é a gente estar dentro. Então vamos. Aí vai lá Ananias. Olha, está aqui os meus bens. Está aqui o dinheiro que eu vendi. Aí o apóstolo fala assim, viu, por que você mentiu ao Espírito Santo, cara? Puf, caiu morto. Daqui a pouco vem a mulher. Meu marido já deu oferta aí, gente. Deu. Quanto que ele vendeu a propriedade lá? Vendeu por tanto. Você também, filho. Puf, morreu. Quanta gente morta dentro da igreja, irmãos. Não se ofenda por isso, por favor. Quantos relacionamentos mortos dentro da igreja. Porque aí a gente vem aqui, para a direita, para a esquerda, minha frente, mas e o coração? Espero que você esteja me entendendo em amor, irmão. Espero que você esteja entendendo a gravidade dos fatos.
Por que uma porta dessa se abre toda quinta-feira? Por que uma porta dessa se abre todo domingo? Por que tem tanta programação? Por que tem discipulado de homens? Por que tem discipulado de mulheres? Por que tem discipulado de jovens? Por que tem ministério infantil? Se tudo isso não levar a gente a temer mais a Deus, irmãos, é em vão. É em vão, porque, irmãos, a igreja nunca vai ser a fila do bom prato, irmãos. Eu vou lá só para comer um negocinho rapidinho, baratinho, ó. Mas esse talvez tenha sido o tipo de relacionamento que muitas pessoas têm tido com a igreja. Então, nós precisamos entender que a igreja foi chamada para andar em temor a Deus. E para concluir, para você entender isso, eu quero te dar um extrato assim, irmãos. As pessoas não têm temor a Deus mais em relação a pecado moral, quanto o adultério dentro da igreja dos dias de hoje. É uma vergonha ao nome do Senhor. Tem pessoas que são capazes de estar na igreja, muitas vezes estar em ministério, e são pessoas que estão em adultério, muitas vezes pregando a palavra em adultério, muitas vezes está olhando para a esposa e está olhando para a amante dentro da igreja. Que vergonha isso! E o que é isso, irmãos? Falta de temor, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O importante é que ninguém saiba. Estou nem aí se Deus está sabendo. Você está entendendo, irmão? Você consegue ver a gravidade da coisa? Sabe, as pessoas não estão nem aí mais para o pecado moral. Adultério, pornografia. A pessoa sai da igreja e pega o celular e vai ver pornografia. Tanto homem quanto mulher. Mas ninguém está vendo. Mas, irmão, você é templo do Espírito Santo, não é? Sim ou não? Sim ou não? Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Então, aquilo que eu vejo, ele também vê. Meu Deus. Então, quer dizer que aquilo que eu estou vendo no celular, a minha esposa não está vendo. Mas Deus está vendo. O que é mais grave para mim? A minha esposa ver ou Deus ver? Porque a minha reputação diante da minha esposa está protegido. Mas o meu caráter diante de Deus, irmãos, a gente está preocupado com que as pessoas não vejam a nossa nudez. Mas Deus, Ele vê a nossa nudez. Então, por que isso acontece? Porque eu disse, irmãos, o que me faz não pecar não é a minha força, é o temor a Deus. O que me faz me manter fiel à minha esposa, irmãos, não é a beleza dela, que modéstia à parte, eu sou privilegiado. De verdade, eu não estou fazendo marketing aqui não, ela sabe o que eu acho dela. O que me faz não é o meu amor por ela. O que me faz não traí-la. Não é a minha fidelidade com ela. É o meu temor a Deus. É o meu temor a Deus. E isso é tão claro no nosso relacionamento. Porque, irmão, se eu baixar a guarda, eu caio. Posso falar? Você cai também. O que me faz não agredi-la, o que me faz ter o zelo pela ela, o que me faz não xingá-la, o que me faz tratar ela como uma pessoa importante, não é o meu respeito, é o temor a Deus. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O nível que isso toma na nossa vida é o do temor a Deus. Pessoas dentro da igreja mentirosas.
Mentem descaradamente. Por que isso, irmãos? Fofoca. Por que a fofoca ela anda dentro da igreja mais que o Twitter? Porque falta temor a Deus. A pessoa não sabe que eu estou falando dela, mas Deus sabe. E de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A fofoca, ela acaba no ouvido de uma pessoa que teme a Deus. A mentira termina no ouvido de uma pessoa que teme a Deus. Irmãos, as pessoas não têm um mínimo de escrúpulo hoje de falar mal das pessoas. Estou falando de dentro da igreja, irmão. Não estou falando do mundo. No mundo isso é muito comum e não vai mudar. Mas dentro da igreja não é aceitável. E por que isso acontece? Porque as pessoas são más? Não, todos nós somos maus. Na nossa carne, irmão, só tem maldade, só tem morte, todos nós. Não, porque as pessoas são más. Nós somos maus. Mas o que adestra a nossa vida é o temor a Deus. Se nós realmente queremos uma vida transformada, o que nós precisamos pedir é: Deus, derrama sobre mim essa porção de temor. Porque é isso que vai me fazer afastar do mal, afastar do engano, afastar da mentira, afastar da inveja, afastar dos vícios. Irmãos, quantas pessoas dentro da igreja viciadas em internet, viciadas em jogos, irmãos. Jogos têm destruído famílias. E hoje o jogo é legal. Você abre a televisão, acabou com o esporte no mundo. A tal da aposta. Acabou. Esquece, irmão, não existe mais resultado. Existe? Não existe mais, irmão. Quem manda agora é as apostas. É agora, mas não é sobre isso, não é problema meu. Agora, meu irmão, quantas pessoas não estão viciadas, destruindo as suas próprias vidas com isso? Com vícios, vícios de internet, vícios de droga, vícios de bebida, mas ninguém está vendo. É com isso que as pessoas se importam. A gente não deveria se importar com isso, irmãos. É melhor a pessoa enxergar o nosso erro do que nós mantermos os nossos erros escondidos. Você está entendendo isso? Então isso só vai acontecer, irmãos, à medida que a gente aumente. E a igreja foi chamada para andar em temor a Deus. É preciso ter temor a Deus, irmãos, para pronunciar o nome do Senhor. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, porque eu oro. Ai, porque eu faço. Ai, porque eu... Diminui. Chega de pantufa. Menos. O nome do Senhor é sagrado. O nome do Senhor é sagrado. Ai daquele que usar o nome do Senhor em vão. Isso foi extinto da Bíblia, Márcio. Pessoas, irmãos, que usam o nome do Senhor, mas têm a vida totalmente... Sabe? Lembra de Uzá? Tocou na arca? Porque estavam levando a arca tudo errado. Estavam levando a presença de Deus de qualquer jeito. E o jeito certo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem um jeito certo de usar o nome do Senhor. Então as pessoas não têm mais temor, irmãos. Quanta palhaçada, desculpa, irmão, você vê na internet.
As pessoas zoando o nome de Deus. E às vezes isso está no nosso meio. A gente zoa o nome de Deus, irmãos. A gente usa o nome de Deus de qualquer jeito. Temor a Deus, irmãos, quando vai falar da igreja. Posso te ensinar uma coisa como pastor dessa igreja? Não fique falando mal da igreja. Não fique falando mal da igreja que você congregou. Não fique falando mal da igreja que você está vendo na televisão. Eu sempre falo, irmãos, eu estava falando com alguém esses dias, hoje, não lembro com quem que eu estava falando. Muita gente que fala um monte de bobagem. Bobagem da Igreja Universal. Bobagem. Estava cortando o cabelo, estava falando para o cabeleireiro. Ninguém sabe o que a Igreja Universal faz dentro dos presídios no nosso país. Se lá nos presídios tem Bíblia, é por causa deles. Ninguém sabe dos trabalhos sociais que a Igreja Universal tem. Lá ao redor do Templo de Salomão, irmãos, tem uma creche para milhares de pessoas de graça, sustentada pela Igreja Universal. Tem casas para desabrigados lá, lotado de gente com almoço, janta, café da manhã, pago pela igreja. Mas o Edir Macedo anda de helicóptero. Se a realidade dele é andar de helicóptero, o problema dele, invejoso. Então a gente tem que ter pudor e temor para falar da igreja, porque é a igreja de Cristo, meu irmão. E quem vai dar conta com Deus é as pessoas que estão usando o nome de Cristo de forma equivocada. Quem está me entendendo? Temor para falar de pastores. Ainda existe o versículo na Bíblia que diz, ai daquele. Temor a Deus para fazer as coisas de Deus. Temor a Deus para subir no altar. Esses dias nós estávamos numa conversa, muito importante aquela conversa para mim. Virei para o pastor João e falei assim, então o senhor ministra a palavra nos próximos 15 dias que eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. Foi verdade ou não? Não sou melhor do que ninguém, irmãos. Eu preciso acertar algumas coisas. Enquanto eu não resolver alguns assuntos, eu não vou subir. Esse é o tipo de coisa que a gente não fica falando, irmãos, mas a gente tem temor a Deus. Eu não sou perfeito, mas eu tenho temor a Deus. Eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Então, irmãos, tem gente que não tem temor a Deus e está pondo a mão na cabeça dos outros. A pessoa fica o dia inteiro vendo pornografia e depois quer orar pelos outros, pôr a mão na cabeça dos outros. A pessoa fica o dia inteiro fofocando, depois quer ir lá e pôr a mão no outro para orar. Irmãos, é muito sério. Aí não adianta se eu ficar o dia inteiro fazendo presepado e subir aqui para cantar, subir aqui para pregar, subir aqui para tocar um instrumento. Não tem mais temor, irmãos. Ah, é normal. Vontade de falar o que aquela pregadora falou. Mas eu tenho temor a Deus. E para encerrar, agora de verdade. O temor a Deus nos faz andar em domínio próprio. O temor a Deus é o que nos faz andar em domínio próprio. Provérbios 16, 6 diz assim: Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Provérbios 16, 6. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Sabe o que é domínio próprio, irmãos? É evitar o mal.
Por que eu não faço? Por que eu não falo? Por que eu não ajo? Porque eu quero evitar o mal. Porque eu preciso evitar o mal. Sabe, irmãos, tem uma história que eu gosto muito, eu vou falar dela esses dias aqui. José do Egito. José do Egito, quando a mulher do Potifar vai até ele e entra de repente no quarto dele e começa a tentar seduzi-lo, e aí ele chega e fala: não, eu não quero. Sabe qual é a resposta que ele dá, irmãos? Eu não faria tal coisa contra o meu Senhor, patrão, e contra o meu Deus. Ou seja, ele não falou que ele não queria. Imagina que uma mulher dessa deveria ter uma beleza diferenciada. Pelo menos um cuidado diferenciado. Era uma pessoa importante dentro do governo. E ela chega até ele, tenta seduzi-lo, ele fala: não quero. Ou melhor, eu não vou fazer isso. Mas ninguém vai ver, jamais eu faria isso contra o meu Senhor ou contra Deus. Isso se chama temor a Deus. Então por que eu não faço tal coisa? Por que eu tenho domínio próprio? Porque eu não quero fazer isso contra o meu Deus. O amor a Deus e o temor ao Senhor caminham de mão dadas. Quem ama, teme. Quem não teme, não ama. Temor a Deus faz a gente andar em domínio próprio. O domínio próprio nos afasta do mal, nos livra do mal. Amor e fidelidade é expiação pelo pecado. Agora o temor a Deus evita o mal. Sabe, irmãos, ontem eu fui desafiado demais. Mas o diabo só queria que eu perdesse o domínio próprio. Ontem o diabo pôs o dedo na minha cara assim, ó. E a minha carne dizia: bate. E o temor a Deus diz: não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente tem falado tanto isso em casa esses dias. Cadê o temor? As pessoas não têm mais temor a Deus. E se for para ter uma igreja cheia sem temor a Deus, irmãos, é melhor a gente fechar as portas e ir embora. Tem outras coisas melhores para a gente fazer. A igreja que vai fazer uma diferença na cidade é uma igreja que teme a Deus, que corrige o mal, que exorta ao fazer o certo. Sabe, irmãos, eu estou sentado nessa cadeira do seu lado, ouvindo essa palavra para mim. Eu preciso aumentar em mim o nível de temor a Deus. Eu preciso andar em domínio próprio, eu preciso me afastar do mal. E nós, como igreja, nós precisamos ser assim, meus irmãos. Então hoje precisamos avaliar a nossa vida, porque o resultado daquilo que nós estamos vivendo, irmãos, vai denunciar se nós temos temor ou não. O freio na minha boca vai dizer se eu tenho temor a não, ou não. Não é o quanto você é perfeito.
É o quanto você teme a Deus e procura corrigir as suas imperfeições. Isso aqui não é um papo de hipócrita, não, irmãos, é um papo de quem quer temer a Deus e se desviar do mal todos os dias. Nós temos um Senhor que cuida e que zela da nossa vida. E todos nós, irmãos, temos maldade dentro dos nossos corações. Todos nós temos, irmãos, todos nós temos. Mas nós precisamos nos livrar, ou melhor, doutrinar o monstro que existe dentro de nós. Tem um monstro dentro de nós que ele nunca vai morrer, mas ele pode ser doutrinado. O velho homem está aí, o velho homem está aqui, irmão. E o responsável por manter ele quieto no lugar dele sou eu e você. Nós precisamos aumentar o nível de temor a Deus. Nós precisamos aumentar o tempo que nós passamos com Deus. Nós precisamos aumentar o nosso nível de reverência a Deus durante o nosso dia. Nós precisamos aumentar o respeito a Deus. Nós precisamos aumentar a honra a Deus. Sim, nós precisamos ter medo de Deus. Não é medo de um Deus malvado, mas é um medo, irmãos, de uma terra frutífera, que aquilo que eu planto, eu colho. Então eu tenho que ter medo sim, eu não posso querer plantar sementes ruins. Por quê? Porque eu vou colher sementes ruins. Quem está me entendendo aqui sobre isso, dá uma glória a Deus aí. Então nós precisamos aumentar isso. Eu preciso disso, você precisa disso também. Existe alguém dentro de nós que a gente tem que manter ele sepultado. Todos os dias nós precisamos jogar uma pá de cal em cima de um defunto que pode ressuscitar a qualquer hora, que é o meu velho homem e o seu velho homem. E somente o temor a Deus vai manter esse velho homem no lugar que ele tem que ficar. Morto. Morto. O velho homem e o novo homem não caminham juntos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não tem outro caminho, irmãos. Os dias vão ser cada vez mais difíceis. Eu não sou um cara que anuncia o caos, não. Mas eu preciso te dizer, não espere por dias fáceis. Nos últimos dias serão dias de grandes angústias. Mas sabe qual que é o bom? Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Não espere que as coisas vão melhorar, irmãos. Não espere que no nosso país vai entrar um governo que vai funcionar tudo. Não vai. Não existe esse governo. Nunca existirá. Mas o nosso governo não é dessa terra. O nosso governo, ele é de outro lugar, ele é do céu. É Ele quem governa a minha vida e a sua vida. E vão ser cada dia mais claros essa realidade. Viveremos dias de plena dependência de Deus, de rejeitar a comida da mão do diabo para comer o maná que vai vir do céu novamente. Não podemos nos curvar achando que haverão de Deus, acalma a tempestade. Não, Deus me ajuda a passar por essa tempestade, porque o Senhor diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum.
Deus, acalma. Não, não vou acalmar não. Eu vou te sustentar nesse meio. Não, você vai ver minhas mãos nesses dias. Deus faz com que o exército não saia do Egito. Não, eu vou soltar o exército atrás de vocês, para vocês verem mais uma vez que eu sou o Senhor. Deus, me livra da perseguição. Não, Estevão, você vai morrer nas pedradas. Só quando você estiver morrendo, você vai ver o céu aberto, anjos subindo e descendo. Você vai morrer, só não me negue, Estevão. Não pense que terão dias melhores. Não. Vão ter dias que o povo de Deus vai ser guardado pelo temor do Senhor. Ah, se você cresce nisso, você ia falar amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. E domingo eu quero falar mais sobre isso. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E a sua oração dessa noite, que seja: Deus, aumenta o nível de temor.